Boa noite a todos. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas. Evangelho do nosso Senhor, conforme escreveu o evangelista Lucas, capítulo 6, versículo 39 até o versículo de número 45. Esse ano, como os irmãos sabem, eu tenho pregado nos textos do calendário e o texto para o domingo de hoje é Lucas 6. Nós vamos ler do 39 ao 45. Propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Meus amados irmãos, eu tenho cada vez mais me distanciado das redes sociais, graças a Deus, mas vez por outra eu estou sempre no YouTube, assistindo alguma palestra, assistindo alguma conferência, e lamentavelmente, às vezes, o vídeo ele é interrompido por uma propaganda. E algumas propagandas, elas são ali pagas, né? Aliás, as propagandas que há no YouTube são pagas, é claro. E nós temos visto cada vez mais a multiplicação de uma figura, a meu juízo, indigesta, que eu literalmente rejeito, que é a figura dos mentores. Existe hoje mentoria para tudo. É mentor disso, é mentor daquilo, e as pessoas oferecem aquilo como se um produto fosse. Também se multiplica uma outra coisa, que são os palestrantes motivacionais. Se multiplicam os livros de autoajuda, livros que pretendem oferecer certas receitas, juntamente com a promessa de que se a pessoa ela seguir aquela receita, ela vai chegar no ponto ômega, ela vai obter aquilo que ela objetiva. Mas aqui eu quero levantar duas perguntas que eu mesmo tenho me feito e que de alguma maneira tem balizado o olhar que eu tenho em relação a esses mentores, a esses gurus, a esses que se apresentam como orientadores. Primeira pergunta: tais pessoas, com seus ensinos, são capazes de mudar a vida interior das pessoas
produzindo nelas mudança radical de comportamento e um olhar amadurecido sobre a vida. Essas pessoas são capazes de mergulhar no âmago da alma de cada um e mudar no interior aquilo que precisa ser transformado, erradicar aquilo que precisa ser erradicado. A segunda pergunta: tais pessoas podem garantir, e aqui eu peço perdão pela expressão que eu usei, que suas receitas de bolo serão capazes de criar espaços de convivência mais harmoniosos, ou seres humanos mais comprometidos com a ética? Sabe qual é a minha resposta pessoal? Eu creio que não. Eu creio que não. Eu creio que aquilo é um discurso vazio, é uma retórica vazia. Lá na minha terra tem um adágio, é conversa para boi dormir. E eu não vou perder meu tempo, 12 regras para isso, 10 regras para aquilo, faz assim, faz assim. A vida, irmãos, ela não pode ser colocada dentro de uma caixinha. Não é assim que a vida acontece. Na vida existe uma coisa chamada a presença do inesperado. Agora, na Escritura Sagrada, nós vamos perceber que Cristo, ele nos ensina um espírito, ele nos ensina um caminho, ele nos mostra o modo correto através do qual nós podemos nos relacionar com o Pai e com as pessoas. E nós temos acesso a esse tesouro precioso através dos ensinamentos eternos que ele deixou e que foram registrados pelos evangelistas. Hoje mesmo nós lemos uma fração daquilo que o nosso Senhor falou e que o evangelista Lucas, ele de maneira habilidosa, ele operou o registro. E no texto que nós lemos, Lucas capítulo 6, do versículo 39 ao 45, ele compartilhou com seus ouvintes mais um pouco da sua sabedoria incomparável, sabedoria que pode nos guiar em cada momento da nossa vida. Há 15 dias atrás, eu preguei em Lucas 6, do 27 ao 36, e explicitei aqui que o sermão da planura, que é o mesmo sermão do monte, ele é uma espécie de resumo da ética do reino, uma ética que tem por finalidade o bem viver. E o que significa o bem viver à luz da ética do reino? Significa um viver que espelha o modo reto, misericordioso e afetuoso de como Cristo se relacionava com o Pai e com as pessoas. Então, se nós queremos experimentar em nossa vida o bem viver, a boa caminhada, uma caminhada menos problemática, como dizia o meu velho professor Humberto Freitas, nós temos que voltar os nossos olhares para o mestre da vida e perceber nele como ele se relacionava com o Pai, como ele se relacionava com as pessoas. E a partir de então, a partir desse aprendizado, a partir dessa observação, é que nós poderemos também ter harmonia com o próximo, sobretudo harmonia com o Pai. O trecho do Sermão da Planície que lemos hoje tem causado muitas discussões. Há muitos estudiosos que eles não conseguem enxergar uma conexão entre as muitas coisas que Cristo ensinou. Só que o defeito não está no texto.
O defeito está em quem ler o texto. E Cristo, ele está se valendo de uma técnica que era utilizada pelos rabinos dos seus dias. Qual era essa técnica? Era a técnica dos ensinamentos curtos, mas ao mesmo tempo o cadenciamento de ensinamentos. Então, ele lançava a mão de um ensino, ele não se detinha muito tempo e passava para um próximo ensino. Para quê? Para chamar a atenção. Então, ele lançava a mão de um ensino e ele ia cadenciando o ensino para que as pessoas pudessem, de alguma maneira, prestar atenção àquilo que ele estava ensinando. E foi exatamente isto que Cristo fez. Se nós assumimos a ideia de que o Sermão da Planura, o Sermão do Monte, ele é um extrato, um resumo da ética do reino, é óbvio que essa ética ela é formada por vários e vários imperativos, por várias partes que lhe constituem. E hoje nós vamos meditar em mais uma dessas partes, em mais uma fração dessa ética do reino, que tem a ver com algumas regras para o bem viver. E por isso, eu quero convidar você a meditar comigo sobre vivendo o caminho apontado por Jesus. Vivendo o caminho apontado por Jesus. E nesse caminho que Cristo ele nos aponta, ele nos apresenta, eu quero aqui compartilhar pelo menos 3 coisas que nós devemos observar e praticar ao longo desse caminho. Primeira coisa, cuidado com os ensinos que não te levarão a bons resultados. Versículos 39 e 40 dizem assim, veja, cuidado com os ensinos que não te levarão a bons resultados. Propôs-lhes também uma parábola, pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão a ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Quando nós pensamos aqui em discípulo, pensamos em mestre, nós temos que voltar para o tempo de Jesus e entender que no seu tempo haviam grupos religiosos e haviam escolas rabínicas. Havia o grupo dos fariseus, dos saduceus, haviam os herodianos, haviam os essênios. Há quem diga que dessa comunidade de essênios, alguns se apartaram e fundaram a chamada comunidade de Qumran, os Quranitas, e havia, me desculpem a expressão, a extrema-direita daquela época, que eram os sicários, que hoje são confundidos com os zelotes. E as escolas rabínicas que predominavam nos dias de Jesus eram a escola de Hillel, que era uma escola mais legalista, mais literalista, e havia uma escola mais liberal, que era a escola de um rabino chamado Shammai. E essas escolas, elas competiam entre si, assim como esses grupos, em cada qual tinham suas ênfases e exigências. Então, ao invés de nós pensarmos que o judaísmo do segundo templo, ele era uma massa uniforme, que todos tinham o mesmo ensino, que todos tinham os mesmos mestres, que as ênfases eram as mesmas, se nós lermos um pouquinho de história de Israel, um pouco de história da teologia, da interpretação, nós vamos perceber que a verdade era bem outra. Havia uma quantidade exorbitante de ensinos que fervilhavam naqueles dias.
Como eu disse, muitos eram moralistas e estavam muito mais preocupados com a performance do que com a solidez da vida interior. Eles estavam muito preocupados em se fazer ver, mas não estavam preocupados em edificar a sua alma. Podemos qualificar tais ensinos como vazios, e eram vazios porque não produziam nas pessoas mudança interior e nem conclamavam seus ouvintes a tal mudança. Eu vou me assessorar de um exemplo contemporâneo. Marcar presença é o suficiente para eles. Balançar a cabeça, sim, está muito bom. Performance, teatro. A vida interior, para muitos, àquela época e hoje, é uma coisa secundária. O que importa, na verdade, é a imagem. Mamãe outro dia estava assistindo um telejornal, uma coisa assim, e passou uma senhora, era uma maquiagem muito forte, muito forte. Uma pessoa assim de uns 40 anos. Eu disse, eu queria ver essa senhora amanhã, quando ela acordar. Eu gostaria muito. Mas veja, mas Cristo aqui não está falando de maquiagem, ele está falando da vida. E ele está nos chamando a uma reflexão sobre aquilo que a gente pode chamar de estereótipo, aquilo que está do lado de fora. E ele está enfatizando a vida interior. Em grande medida, essas pessoas ensinavam uma espécie de viver de aparências. E Jesus, por outro lado, ele trouxe uma outra mensagem. O evangelho do reino pregado por Jesus chamava as pessoas ao arrependimento. Arrependam-se, arrependei-vos. Ele falava sobre o cuidado com a vida interior e, sobretudo, a mudança de vida. Mudar é necessário. Sabe quem não muda? Quem não tem vida. Um cadáver não muda. As pedras não mudam. Até as árvores mudam. Diácono Keiner falou que uma pessoa qualificada para tal, se ele podar um pé de goiaba, ele promove um crescimento de tal forma que ela cresce frutificando, porque tem vida. As pedras não têm vida. Por isso que elas não mudam. Nós somos seres mutáveis. E quem não tem uma vida interior sólida, ele pode pedir que Deus lhe conceda uma vida interior sólida. Ele pode abraçar, se agarrar mesmo com aquilo que Jesus diz que é bom. E isso inevitavelmente vai mudar a sua vida. Isso aqui não é receita de bolo, não. Isso aqui é o autor da vida nos ensinando. A imagem do cego tem a ver com a cautela em relação àqueles ensinos que prometem ou insinuam prover alguma direção. E que, no fundo, não vão te levar a lugar nenhum, ou pior, te levarão para a ruína. E quantas pessoas vão a lugares e ouvem coisas que não faz a mínima diferença na vida delas? É puro discurso vazio. Olha, eu não vou dizer o nome, porque é antiético, é feio. Mas você liga a televisão, aqueles cultos que são transmitidos de maneira televisiva. O que você tem? Eu tenho uma dor de cabeça, o que aconteceu? Eu coloquei um copo de água em cima da televisão, eu tomei aquela água e agora eu estou curado. A pergunta é a seguinte: cadê a pregação da palavra? Onde está a voz de Deus ecoando ao coração das pessoas? Que mudança aquilo promove? Aquilo não promove mudança nenhuma.
irmãos. E aí, depois, as pessoas se dizem decepcionadas com Deus. Eu estou decepcionada com Deus e eu não perco uma única oportunidade. Por que você está decepcionado? Se não foi o evangelho que você ouviu, se foi alguém que se apresentou como pastor e que supostamente está anunciando o evangelho, mas evangelho não é. Eles disseram alguma coisa. Eles usaram esse nome que é lindo, né? Jesus. Olha, nós falamos em nome de Jesus. Mas nós não estamos nem um pouco preocupados com esse nome, se esse nome não estiver acompanhado da pessoa que é descrita aqui no Novo Testamento. O nome por si só é um nome comum na Galileia do primeiro século. Agora, quando esse nome vem acompanhado dessa pessoa aqui, o mestre da vida, o criador de todas as coisas, aquele que pode nos orientar, aquele que pode prover para a nossa alma a direção que ela precisa, aí isso vai fazer toda a mudança na nossa vida. Jesus foi categórico: um cego, um falso líder, não tem qualidades morais e espirituais para guiar ninguém. A única coisa que um falso líder vai fazer é guiar você para o buraco. E quando você menos esperar, você vai estar cozinhando no caldeirão da bruxa. Saiba disso. Tem uma frase que eu lembrei agora. Essa é ótima. Fariseus produzem fariseus. Escribas produzem escribas. Falsos mestres produzem falsas crenças, uma falsa fé, uma falsa espiritualidade e uma falsa segurança. Acordem, prestem atenção. Aqui Jesus convida seus ouvintes a avaliarem o tipo de liderança que lhes era apresentada. E hoje nós temos exatamente o mesmo desafio. Devemos ter o cuidado de procurar bons líderes. E o que é um bom líder? É aquele que, primeiro, ele vive o evangelho, ele prega e ensina o evangelho e ele se esforça para que os seus liderados, eles façam exatamente o mesmo, porque o intuito de Jesus é: aprendam o evangelho, creiam no evangelho e vivam o evangelho. E se o seu líder não vive o evangelho, rejeite-o, porque não é um bom líder. Aí vem, vivendo o caminho apontado por Jesus, a segunda coisa que nós devemos fazer ao longo desse caminho é tomar cuidado com aqueles ensinos que só se preocupam em criticar o outro. Olha o que diz os versículos 41 e 42. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Embora Jesus aqui, ele não use a palavra olho, ele mais uma vez ele vai introduzir aqui a metáfora do olhar como avaliação, do olhar como compreensão, do olhar como o ponto de partida para uma vivência boa. Então prestem muita atenção. Quando você olha, automaticamente um fenômeno acontece. É o fenômeno da compreensão. Você está interpretando. É impossível isso não acontecer. Eu olho para o presbítero Osmar, ele olha para mim.
É lógico que eu tenho uma impressão dele, é óbvio que ele tem uma impressão de mim. Isso se chama compreensão. A minha compreensão pode estar errada, ou ela pode estar certa. Mas aqui, o que Cristo constatou é que muitos usam o olhar apenas como objeto de julgamento. Há pessoas que não conseguem se relacionar com o outro senão julgando as suas ações. Eu já contei isso aqui. Aconteceu comigo. E agora não vai tornar mais a acontecer porque eu parei de tomar água tônica. Ano passado, em outubro, eu visitei a minha terrinha com mamãe e comprei uma água tônica Schweppes, amarela, e estou eu lá no caixa. Aí a irmã evangélica, tudo bem, pastor? Tudo bem, minha irmã? Tomando uma cervejinha? Aí eu coloquei no rosto dela água tônica, linguaruda. Água tônica. Aí a senhora sai por aí dizendo que eu estou tomando cerveja. Há momentos que a gente quer ser galhardo, quer ser uma pessoa colenda. Há momentos que a gente quer ser cordial, amável, manso. Mas há momentos que não dá não, irmãos. Há momentos que realmente eu deixo a natureza humana, ela, assim, mostrar a sua face visível aqui. Água tônica, irmão. Porque vejam, ainda que fosse uma cerveja, e aqui eu quero deixar muito claro aqui, eu quero que todos ouçam o que eu vou falar agora, eu sou abstêmio. Não faço consumo de nenhum tipo de bebida alcoólica. Sou contra o consumo de bebida alcoólica e se eu puder incentivar as pessoas a pararem, eu vou fazê-lo. Mas a pessoa que faz o consumo moderado não está pecando, porque a Bíblia condena a embriaguez. Então, aquela irmã olhou para mim e a pergunta, ela não é legal. Tomando uma cervejinha, pastor? Não. Eu estou tomando água tônica. Aqui eu quero chamar a atenção para uma outra coisa, que o Catecismo Maior nos lembra. E é uma forma de julgamento. É quando você olha para uma pessoa e você imagina que ela está pensando alguma coisa. Olha, eu estou olhando ali para o irmão, o diácono Rogerinho, e ele está tramando o mal contra mim. Ele olhou para mim, baixou a cabeça, ele está tramando o mal contra mim. Não, não posso fazer isso. Existem pessoas que julgam mesmo. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte: para julgar, existe a figura do juiz. Para julgar, existe uma cadeira. O juiz pode tomar assento naquela cadeira. E não somos nós quem fomos constituídos como juiz sobre os vivos e os mortos. Mas não sejamos ingênuos. Muitas vezes, aquilo que as pessoas verbalizam ao julgarem o seu semelhante, sob a forma de uma crítica dura e implacável, é um reflexo daquilo que elas sabem sobre si mesmas e que elas não conseguem conviver. Por que se julga o meu irmãozinho ali, Simon? Que a pessoa lá dentro tem alguma coisa mal resolvida, então é melhor criticar ele mesmo. É mais fácil. Na psicanálise, a gente chama isso de projeção. Você projeta no outro aquilo que lhe é constitutivo. Você gostaria que não fosse, mas é.
Está lá dentro, tem vergonha, né? E dói. Aqui vemos claramente que muitos criticam o outro, requerendo do mesmo uma perfeição que jamais encontrará. Você não seja ingênuo, meu amigo. Você não vai encontrar perfeição em nada. Eu vi uma entrevista, tem tempos, com um grande pianista, Herbie Hancock, e perguntaram para ele: quantas horas por dia você estuda? Ele disse: hoje eu estudo uma média de 8 horas, já cheguei a estudar 12, 13, 14 horas. Mas qual é a necessidade? É a busca pela perfeição. E depois ele mesmo disse: só que tem um problema, né? A perfeição nunca vai chegar. A técnica é boa, a desenvoltura é boa, mas a perfeição jamais. Ele dá exemplos, inclusive, da carreira dele. Um grande pianista, o cara é fantástico. Fantástico, Herbie Hancock. Ele conta que uma vez ele participou de um quarteto com o grande trompetista Miles Davis. E eles estavam lá num concerto e lá para as tantas ele erra o acorde. E ele se dá conta. E aí ele disse que o trompetista parou e tocou uma sequência de notas que fez com que aquele erro ele parecesse um acerto. Mas ele tinha consciência: eu errei o acorde. Então, procurar a perfeição nas pessoas, você não irá encontrar, querido. Você pode encontrar uma pessoa assim, exemplar, zelosa, pessoa íntegra, perfeita não vai não. E não julgue o seu irmão, porque você não encontra nele o ideal de perfeição que você gostaria de encontrar. E pior, o indivíduo requer do outro aquilo que ele mesmo não é capaz de satisfazer. Eu quero a perfeição do meu irmãozinho Natan. Eu tenho que querer a minha perfeição. Eu tenho que buscar ser perfeito diante de Deus. Aqui Jesus condena o pecado da hipocrisia. Requerer de uma pessoa aquilo que devemos primeiro resolver em nós é hipocrisia, passível de repreensão e incompatível com a ética do reino. Isso é uma frase de Confúcio, o grande pensador chinês. Não imponha ao outro aquilo que você não impõe a si mesmo. E essa ética, ela prevê duas coisas: a compreensão e a ajuda mútua. Então aqui Jesus convida seus ouvintes a uma autoavaliação interna e externa. É necessário cuidar da vida interior. É necessário que nós julguemos as nossas ações. E aí você me pergunta: pastor, qual é o parâmetro para me julgar as minhas ações? Eu vou te dar 2. Eu vou te dar os 10 mandamentos, o decálogo, que é o resumo da lei, e o sermão da planície, o sermão da montanha, que é o resumo da ética do reino. Se você pegar um papel, aí você registra a sua ação, aí você vai para o decálogo, você vai para a ética do reino, você vai aprendendo a se avaliar diariamente. E você vai aprendendo a se ajustar. E quando você, ao invés de julgar o seu irmão, você ora por ele, você intercede pela vida dele, isso tem um nome tão bonito, irmãos: comunhão, cuidado mútuo, zelo, amor, que está no centro da ética do reino. Então, nessa temática que nós temos trabalhado aqui, vivendo o caminho apontado por Jesus, ele nos ensina ainda uma terceira coisa que nesse caminho nós devemos observar: cuidado com aquilo que você faz. As ações revelam nossa identidade. Versículo 43 ao 45 vai dizer: vejam, não há árvore boa que dê mau fruto,
nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Vejam, quando nós falamos sobre o moralismo daqueles grupos religiosos ou daquela escola rabínica específica, que era a chamada escola de Hillel, né? Eu quero dizer para os irmãos que ainda hoje aquele moralismo ele persiste em alguns grupos. Como é que nós podemos caracterizar o moralismo? O moralismo é o fazer por fazer. O moralismo é o executar alguma coisa, tendo esse executar como um fim em si mesmo. Isso não está na ética do reino. Na ética do reino está em fazer em função da glória de Deus e em função de uma vivência harmoniosa com o próximo. Não é fazer por fazer. Olha, dar um bom dia, dar uma boa tarde, abraçar uma pessoa, acolher. Isso não é fazer por fazer. Isso tem um valor. Isso tem uma finalidade, né? Uma coisa muito importante que nós aprendemos com relação às nossas ações é que não adianta uma pessoa se apresentar de uma forma que não corresponde à sua essência. Dr. Laí Ribeiro, ele disse uma frase que eu nunca vou esquecer, a não ser que eu tenha Alzheimer, né? Quando você diz sim e você gostaria de dizer não, quando você diz não e ao invés disso você diz sim, uma parte de você morre. Eu ouvi uma frase que eu achei tão bonita. Quando o sim e o não, em ocasiões distintas, são gestos de amor. Vou dar um exemplo aqui prático. Já pensou uma criança pedindo ao pai um copo de bebida alcoólica e o pai diz assim, não? Ou então, quando o filho, isso é um exemplo concreto eu conheço, de uma família completamente desestruturada. Papai, quero ir para a igreja, eu quero ir para aquela igreja ali. O pai diz, sim, pode ir, meu filho. Você tem a liberdade de ir. Agora, o que Cristo está aqui chamando a nossa atenção é o seguinte, cada um de nós temos uma essência. Pode chamar de identidade, pode chamar de individualidade, você chama como você quiser. Mas todos nós temos uma essência. E não adianta a pessoa se apresentar de uma outra forma que seja oposta à sua essência. Sabe por quê? O teatro, ele vai literalmente desabar. Que o teatro é uma encenação da realidade, mas ele não é a realidade. Teatro é teatro. E a vida não é um teatro. A vida é a vida. E o chão da vida exige de nós um outro tipo de vivência. E Jesus explica a razão. No tempo certo, a árvore produz o fruto correspondente à sua espécie. Imagina se o presbítero Paulo plantasse palmito, pensando que ele ia colher chuchu. O sabor do palmito é um, o sabor do chuchu é outro, meu querido. A textura,
a possibilidade de fazer pratos. Quer dizer, cada árvore, ela tem uma essência. Cada pessoa tem uma essência. Agora, a pergunta que fica é, que tipo de essência você traz no seu interior? Porque ele vai dizer aqui, o homem bom do tesouro do seu coração tira o bem, e o mal do mal tira o mal. Então, existem pessoas que têm uma essência má, e existem pessoas que, na sua essência, certamente tomados pelo espírito do evangelho, pela ética do reino, eles têm alguma coisa boa plantada por Cristo lá dentro. No texto, Jesus contrasta algumas coisas, né? Ele contrasta os figos com os espinheiros. Eu acho que todo mundo aqui gosta de um doce de figo, né? Todo mundo aqui gosta de um doce de figo, né? Com creme de leite, né? Oh, que maravilha, né? Aquela calda, né, presbítero Paulo? Quem aqui gosta de espinheiro? Ou então, as uvas e os abrolhos. O abrolho, deixa eu tentar mostrar aqui, pronto. Existem vários tipos de abrolhos. Existem plantas que crescem e elas colocam algo mais ou menos assim, com esse formato, só que fechando assim, cheio de espinhos. Eu não sei para que serve. Não sei se tem alguma utilidade para a medicina, mas, de qualquer forma, fura, incomoda. A uva, não. Todo mundo gosta, né, de um suquinho de uva, né? Geladinho, né? Integral, é uma maravilha. Figos e uvas são próprios para o consumo. Espinhos e abrolhos não têm nenhuma utilidade. E Cristo disse mais: uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore má dá maus frutos. Que tipo de árvore é você? Que tipo de árvore você quer ser? Que tipo de árvore você tem sido? Sabe quem lhe convida a fazer essa reflexão? O mestre da vida, o Senhor Jesus. O fruto e sua qualidade estão conectados à árvore que a produziu. Nós somos como árvores e produzimos frutos. Nossos frutos são vistos no dia a dia, no trato com o outro, nas dobras do cotidiano. Eu passei essa semana em Rio Novo e uma senhorinha, ela precisava atravessar depois do Cicobi, e ela em pé, e o cidadão no carro, ele viu a senhorinha idosa, ele não parou o carro para ela atravessar. Eu falei para mim, né? Deus te abençoe. Deus te abençoe e mude teu coração. Coisa feia. Árvore má do tesouro do seu coração produz frutos maus. Ela ficou olhando, né? De algum modo, nosso modo de agir revela se somos ou não discípulos de Jesus. Uma pessoa pode dizer todos os dias que é um seguidor de Jesus. Suas ações serão a prova de que tal confissão é verdadeira ou mentirosa. E nada melhor do que o tempo para aferir. O tempo vai dizer. O tempo vai falar, ele vai gritar na nossa cara. Aqui Jesus convida seus ouvintes a refletirem que tipo de frutos eles estavam produzindo. Ele veio para nos salvar, implantar uma nova vida e para nos ensinar como frutificar no reino de Deus. Ele disse: eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e desfrute, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. É a palavra do Senhor. Aprendamos com Jesus e roguemos ao Pai que nos faça árvores frutíferas e frondosas no reino, árvores cujos frutos servirão de testemunho sobre o poder transformador do Evangelho de Deus na nossa vida e na vida daquelas pessoas que têm sido alcançadas pela pregação do Evangelho. Eu quero finalizar aqui
trazendo 3 lembretes. Talvez você não lembre da pregação, ela já dura um pouquinho, né? Um pouco mais de 40 minutos, mas se você lembrar disso aqui, eu vou ficar muito feliz. Cristo é o mestre por excelência. A gente está falando da vida. Seu ensino jamais perecerá. O que ele diz que é, é. Se ele diz faz, faça. Se ele diz não faça, não faça. Porque ele não vai abrir a boca dele para dizer alguma coisa que não tem concretude. Ele é o mestre por excelência. Cristo foi constituído como juiz dos vivos e dos mortos. E a seu tempo ele vai avaliar. E ele vai julgar as obras de cada um. Não foi dada a mim, não foi dada a você a cadeira de Moisés. Não foi dada a nós a condição de juiz. Pare de julgar as pessoas. Pare de julgar as pessoas. Julgue o seu interior. Tenha a coragem de julgar o seu interior. E pare de julgar as pessoas. Você é servo. Você é filho. Você é membro. Você é ovelha. Você é a noiva do Cordeiro, mas você não é juiz. Pare de julgar as pessoas. Cristo conhece o nosso interior. Você pode vestir capa, você pode pintar o rosto, você pode tentar se esconder, aí se esconde de pai, de mãe, de mim, de quem você quiser. As suas obras estão expostas diante dele. Ele conhece você. Sabe seu nome, sabe seu RG, sabe seu CEP, ele sabe até o que se passa dentro de você que você não sabe, ele conhece. Então ninguém melhor do que o mestre da vida para dizer, eis o caminho, anda nele, anda. E todos aqueles que historicamente andaram nesse caminho, aconteceu 2 coisas. Viveram uma vida cristã honrosa diante de Deus e com a sua vida glorificaram a Deus Pai. Que esse seja o nosso caminhar todos os dias, irmãos. Amém.